Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, que satisfação está no momento redenção. Nós iniciamos com um poema do espírito Irene Pinto, contido no livro Poetas Redivivos, psicografado por Chico Xavier e editado pela Federação Espírita Brasileira. O poema tem o título Deus te abençoe. Vamos a ele. Deus te abençoe o gesto de carinho, alma da caridade branda e pura, pela migalha de ventura aos tristes do caminho. Deus te abençoe a refeição sem nome, que trazes cada dia aos cansados viajores da agonia, que esmorecem de fome. Deus te abençoe a roupa restaurada, com que vestes contente a penosa nudez de tanta gente que vagueia na estrada. Deus te abençoe a bolsa de esperança que abres a sós, sem que ninguém te espreite, para a gota de leite destinada à criança. Deus te abençoe o pano do lençol, com que envolves em doce cobertura os enfermos que choram de amargura à distância do sol. Deus te abençoe por onde fores e te conserves as luzes em que extingues, removes ou reduzes os problemas, as lágrimas e as dores. Deus te abençoe a fala humilde e santa, com que aplacas a ira da calúnia, do escárnio e da mentira, na frase que perdoa e que levanta. Caridade, que o teu nome ressoe, pleno de amor profundo, e por tudo que fazes neste mundo, Deus te guarde e te abençoe. Lindo poema, né, meus irmãos? Deus te abençoe, de Irene Pinto. Bom, nós vamos hoje tratar do tema O Homem de Bem, que é uma proposta da doutrina espírita, que é a nossa transformação moral para que nós nos tornemos pessoas de bem. E vamos então no capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo Sede Perfeitos, no item 3, O Homem de Bem. Diz Kardec: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Quer dizer, Kardec já inicia dizendo que o verdadeiro homem de bem é aquele que busca cumprir a lei de justiça, amor e caridade na sua maior expressão. Quer dizer, aquele que atua, aquele que vivencia a proposta de Jesus de fazer pelo outro aquilo que gostaria que fosse feito por ele. Esse é o homem de bem. Hoje em dia se fala muito em homem de bem, mas homem de bem é como está dizendo Kardec aqui. É aquele que cumpre, na sua maior e melhor expressão, a lei de justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade. Continua Kardec. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei,
se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo que gostaria que se lhe fizesse. Quer dizer, o homem de bem é aquele que se questiona diariamente, diuturnamente, inclusive na hora da prece, né? Como nos ensinou Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, quando foi tratada da questão do autoconhecimento, Santo Agostinho dá essa sugestão para quando nós formos dormir, depois da oração, a gente fazer um apanhado do dia para ver aquilo em que nós não nos saímos muito bem e aquilo em que nós nos saímos bem, para que no dia seguinte possamos ratificar aquelas atitudes boas em que nos saímos bem e evitar aquelas atitudes complexas, complicadas, fruto das nossas imperfeições, né? E que a gente as evite. Então, com isso, nós vamos conquistando o autoconhecimento, nos conhecendo. Porque só buscando nos conhecer é que nós vamos saber quem realmente somos, das nossas dificuldades, que nós precisamos trabalhar para nos melhorar, e também daquelas virtudes que nós já estamos buscando, né, caminhar na direção delas, já realizando algumas coisas boas, claro, claro e evidente. Se estamos aqui numa proposta até espírita, né? É porque nós já entendemos alguma coisa como sendo importante, que é a nossa melhoria como indivíduo, como ser humano, como espírito aqui encarnado, com vistas à busca do nosso progresso. Nós estamos aqui, a Terra é uma escola, nós viemos aqui para continuar o aprendizado. Deus, meus irmãos, não só criou o universo e a vida, mas também criou leis imutáveis para manter esse universo e essa vida em constante ritmo de progresso. E nisso nós estamos inseridos. Nós estamos em constante ritmo de progresso. Apesar de muitas vezes não parecer, mas estamos, sem dúvida alguma. Continua Kardec sobre o homem de bem. Ele tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Deus é o Pai, é o Criador. Como eu disse há pouco, ele criou não só a vida e o universo, mas também criou leis para manter esse universo e essa vida em ritmo constante de progresso. E como filhos, nós trazemos o DNA de Deus conosco. Nós trazemos essa herança divina que nós precisamos buscar sintonia com ela, e nós o faremos à medida em que buscamos nos conhecer e nos esforçar para nos melhorar como seres humanos. Diz Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para vencer as suas más inclinações, suas más tendências. Estamos todos aqui na Terra com dificuldades a serem vencidas, a serem trabalhadas.
Continua Kardec, o homem de bem tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Quer dizer, o homem de bem é alguém que já entendeu o propósito da vida, que já entendeu que a vida não se encerra com a morte do corpo físico. Nós, espíritos que somos, a partir do momento que o nosso corpo físico se desintegra, morre, nós nos desligamos dele e vamos viver a vida espiritual. A vida continua. Nós somos imortais. Nós, como espíritos, não morremos. Há morte, sim, a morte biológica, a morte do corpo físico. O corpo físico acaba, sim. Mas eu, você, como espíritos que somos, nós não morremos. Nós continuamos. Quer dizer, por isso, com essa consciência, o homem de bem tem fé no futuro. Não só no futuro aqui na Terra, para o dia de amanhã, mas também para o futuro com relação ao mundo, à vida futura, à vida no mundo espiritual. Continua Kardec, sabe o homem de bem que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Meus irmãos, aí a coisa se complica, né? Porque, veja, Kardec diz bem, o homem de bem sabe que as vicissitudes da vida, as dores, as dificuldades, decepções, se constituem em provas ou expiações e o homem de bem aceita sem murmurar. Nós precisamos treinar muito nisso, né? Aceitar sem murmurar. Quer dizer, sem se revoltar. Acredito eu que seja assim. Porque quando a gente sente dor, dói, há sofrimento. Agora, quando há revolta ante a dor, o sofrimento, aí é que a coisa se complica, né? Mas, continua Kardec, o homem de bem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Meus irmãos, olha, o homem de bem, nós precisamos nos reajustar a isso. Alguma coisa está faltando nas nossas atitudes, porque às vezes a nossa vivência não está correspondendo ao nosso discurso. Nós fazemos um discurso belíssimo sobre espiritismo, sobre doutrina espírita, sobre caridade, mas quando nós vamos atuar, às vezes nós estamos tão distantes do nosso discurso que nem parece que somos aquele que estamos falando constantemente, né, sobre caridade, sobre doutrina espírita, sobre os benefícios do esclarecimento, sobre os benefícios do progresso, né? Então ele diz que o homem de bem, possuído da caridade, faz o bem, pelo prazer de servir. Ele não faz o bem com
segundo os interesses, com interesses escusos de autopromoção, interesses de ser visto como espírita, como uma pessoa boa. Ele faz porque ele quer ver o bem do outro. Simplesmente isso. Sem querer paga alguma, sem querer retribuição. Ele faz pelo prazer de ver o outro bem, de ver o outro melhor. E ele continua dizendo, retribui o mal com o bem. Quer dizer, nós estamos precisando de pensar nisso, né? Retribuir o mal com o bem. E toma a defesa do fraco contra o forte. E sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Meus irmãos, vejam. Toma a defesa do fraco contra o forte. Nós hoje estamos vendo uma situação dificílima. Essa pandemia está colocando famílias em situação dificílima nas comunidades. O isolamento social está trazendo dificuldades para muita gente. É hora de nós atuarmos ajudando esses que estão em isolamento social e que estão sozinhos, muitas vezes, moram sozinhos, como também aqueles que moram nas comunidades e que, por falta de um trabalho, de um serviço, e até por terem que se manter no isolamento social, não têm um ganho. E eles estão precisando se alimentar, estão precisando de se vestir, eles estão precisando de material de higiene. Então vamos atrás. Então ele diz aqui, o homem de bem toma a defesa do fraco. É hora de nós agirmos contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Por ser justo, nós precisamos ser justos nesse instante. E que justiça se vê nesse instante? Ora, se nós sabemos que se nós ficarmos no isolamento, nós estaremos ajudando muitos irmãos que estão trabalhando nos hospitais, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, pessoal de serviços gerais, da administração dos hospitais e os demais que trabalham junto aos enfermos, se sabendo que ficando no isolamento nós vamos colaborar com eles e vamos colaborar também com o sistema público de saúde para que ele não entre em colapso total, ora, é hora de sermos justos, solidários, fraternos. Que caridade é essa que a gente expande tanto e que na hora de agir, às vezes, a gente não assume em termos de atitude, né? O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, no serviço que presta, em fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. E quantos aflitos nós temos agora? O homem de bem fica feliz em poder aliviar os que sofrem. Através da oração, nós que estamos no isolamento, temos a oração, temos o telefone que nós podemos usar para nos comunicar com aqueles que nós conhecemos e que podem estar passando dificuldades. Não é o caso, meus irmãos? Seu primeiro impulso, quer dizer, do homem de bem, é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar do interesse dos outros antes do seu próprio interesse, contrariamente ao egoísta que calcula os proventos e as perdas de toda ação generosa. Uma ação generosa.
Aliás, eu acho a palavra generosidade linda. A palavra generosidade, para mim, tem um significado. A pessoa que é generosa, a gente chega perto dela e até sente as vibrações que emanam de um coração generoso. São vibrações salutares, saudáveis, que nos fortalecem e nos animam a continuar. O homem de bem, diz Kardec, é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Então, meus irmãos e irmãs, o homem de bem não tem preconceito, não tem isso não tem preconceito. Kardec está sendo claro, sem distinção de raças nem crenças. Não há preconceito de raça, não há preconceito de qualquer tipo, não é intolerante, né? Aceita a diversidade. Meus irmãos, compreendamos que a grande beleza da vida é a diversidade. Quando é que nós vamos entender isso? Perdão. Quando é que nós vamos compreender que a beleza da vida está na diversidade e é através da diversidade dos caracteres humanos que nós vamos, em contato com essa diversidade, que nós vamos evoluindo, progredindo. Na Lei de Sociedade, em O Livro dos Espíritos, os espíritos dizem que é na vivência social que nós vamos progredindo, crescendo, e é no trabalho que nós vamos desenvolvendo a inteligência. Então, vamos em frente. Quer dizer, sem distinção de raças nem de crenças. E a questão da sexualidade está aí, meus irmãos. Por que nós vamos ser intolerantes com aquele que sente diferente de nós com relação à sexualidade? Que direito nós temos de fazer isso? É hora de agasalhar a todos no amor que Jesus nos ensinou a realizar na existência, na vida. Há muita gente precisando de afeto, de carinho, às vezes até por não ter em casa. Por ser diferente da sua família, em várias circunstâncias, eles não têm em casa o amor, o afeto, o respeito que esperavam ter. Então vamos ter. É hora de nós aprendermos a viver nessa diversidade, compreendendo os irmãos que pensam diferente de nós, que sentem diferente de nós, sob vários aspectos. Preconceito, jamais. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema às que não pensam como ele. Quer dizer, o homem de bem respeita as crenças, quando sinceras, respeita aqueles que pensam diferente em termos de religião, em termos de política, nos vários temas que constituem o processo civilizatório. Claro, nós somos cidadãos, nós temos que participar. Nós, em termos de cidadania, temos deveres e direitos. Então, vamos participar nos deveres que nos cabe,
e também nos direitos que nos compete, não é o caso? Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, pois está ciente de que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Quer dizer, aquele que não tem respeito ao outro, né? Que não respeita o sentimento do outro, a ideia do outro, o modo de viver que o outro escolheu para ele. Meus irmãos, é hora de começarmos a repensar. O homem de bem, segundo Kardec está dizendo aqui em um livro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, nesse instante de sofrimento, e nós espíritas, que seguimos a orientação que a doutrina nos propõe, é preciso que estejamos alertas nesse momento de pandemia. É hora de agirmos, é hora de trabalharmos, fazer alguma coisa. Estamos no isolamento? Estamos. Eu, pela idade e por algumas dificuldades físicas, eu sou de alto risco, então tenho que ficar em casa para colaborar com os que estão trabalhando junto a esses que sofrem com a pandemia, com a doença, com a enfermidade, e também para que não se acumulem num só momento muitos enfermos, porque aí o serviço de saúde pública não vai suportar. Aí é hora da solidariedade, é hora da fraternidade, ser solidário. O homem de bem é solidário. O homem de bem, como Kardec disse ali, faz o bem, pelo prazer de servir, pelo prazer de ver o outro bem, pelo prazer de ver o outro melhor. E se nós buscamos o nosso progresso espiritual, nós precisamos começar a pensar na proposta do homem de bem, na pessoa de bem, no homem e na mulher de bem, no ser humano de bem, naquele que faz o bem, ajuda o nosso planeta, a questão do meio ambiente que nós temos que e precisamos trabalhar, tanta coisa a fazer. Claro que agora na pandemia nós temos que ficar no isolamento, mas há muita coisa que podemos fazer no isolamento. Orar, conversar com as pessoas pelo telefone, animando-as. Quantas pessoas eu conheço que se reanimaram ante o telefonema de um amigo, de uma amiga. E nós estamos aqui também com esse propósito, esse momento redenção tem esse objetivo de levar a você o nosso carinho, o nosso afeto, o esclarecimento da doutrina, que se nos consola é porque nos esclarece e nos orienta a vida. Meus irmãos, um afetuoso abraço para todos vocês. Fiquem em paz.